Fala pessoal, meu nome é Nicolas, sou especialista de produtos da Sungrow e hoje a gente vai falar um pouquinho em relação ao algoritmo de MPPT global, tá? Então, o que seria o algoritmo de MPPT global? Para a gente entender como que ele funciona, a gente primeiro vai analisar aqui como que é uma curva PV padrão. Então a gente sabe que a curva PV é uma curva onde você tem a relação da potência do arranjo e da tensão do arranjo. A gente vê que ela tem um formato perfeito, ela não tem nenhuma quebra nem nada do tipo, e a gente vê que o MPPT, o algoritmo comum, ele está buscando o máximo ponto de potência. Porém, isso é uma condição onde você tem os mesmos valores de tensão em corrente para todos os módulos da string. E a gente sabe que os sistemas fotovoltaicos eles estão sujeitos a condições de sombreamento ou algum tipo de módulo estar danificado, seja em alguma célula, seja em algum outro tipo de componente, e isso vai fazer com que o valor de produção de energia, né, ou seja, os valores de tensão e corrente daquele módulo, não estejam no mesmo padrão do que os outros módulos da string. Nesse cenário, a gente já não vai mais ter uma curva como essa. A gente vai ter o que a gente chama de uma quebra nessa curva PV. Então aqui a gente pode ver em condições como um sombreamento ou algum tipo de danificação em algum dos módulos da strings, a gente vai ter a quebra dessa curva de geração. Não vai mais ser perfeita como no cenário anterior. Os algoritmos tradicionais de MPPT, eles não conseguem enxergar o real máximo ponto de potência dessa curva. E o que acontece? Qual que é o principal ponto aqui? Os algoritmos de MPPT tradicionais, eles não conseguem enxergar o real máximo ponto de potência dessa curva. Especificamente pelo fato de você ter uma quebra nela, né, como a gente comentou. Então aqui eles ficam presos no máximo ponto de potência local. Ou seja, eles ficam presos nesse ponto que a gente pode ver e eles ficam controlando ali a tensão, aumentando e diminuindo e buscando o máximo ponto de potência local. Algoritmos inteligentes, como o da Sungrow, eles vão conseguir fazer a varredura completa da curva, não ficando preso em apenas um ponto local, e vão conseguir enxergar o real máximo ponto de potência, como o exemplo que a gente está mostrando agora. Então, quais que são os benefícios disso? A partir do momento em que você tiver um sombreamento parcial na sua string ou qualquer tipo de danificação nos módulos que façam com que o valor de produção dele seja diferente dos outros, a gente já viu que você vai ter uma quebra na sua curva de geração. Então, com o MPPT global da Sungrow, você ainda assim vai conseguir entregar o máximo de energia possível e vai fazer com que o seu sistema não seja tão impactado por essa diferença de geração entre os módulos da string. Agora, a gente vai entrar aqui no iSolar Cloud e vai mostrar para vocês como fazer a configuração, a habilitação desse parâmetro. Então, pessoal, aqui no iSolar Cloud, a gente vai entrar na instalação que a gente deseja habilitar, esse parâmetro de MPPT global. Vamos vir em dispositivo e vamos selecionar o inversor desejado. Nessa aba viremos em configurações e selecionaremos configurações avançadas. Aqui a gente vai na aba de controle de potência. E a gente já consegue ver aqui no começo, né, varredura MPPT global. A gente vai selecionar ela em itens numéricos como habilitado. E agora a gente vai ter duas opções, a varredura manual e a varredura periódica. Qual que seria a diferença entre elas? A varredura manual, a partir do momento que você habilitar e aplicar as configurações, o inversor vai fazer uma varredura e depois não vai fazer mais nenhuma varredura. Então ela é especificamente por uma questão de teste ou alguma varredura que for necessária apenas em um determinado momento. E o outro ponto, que é provavelmente o que vai ser mais utilizado, é a varredura periódica, que, como o próprio nome já diz, vai fazer uma varredura de forma periódica de acordo com o tempo que você selecionar. Então aqui a gente vai selecionar ela como habilitado também. E ele já pergunta aqui a periodicidade que você quer fazer essa varredura. Então aqui em itens numéricos,
A unidade aqui é em minutos, tá? Então a gente pode selecionar um exemplo de 5 minutos e aplicar as configurações, confirma, e pronto. A gente vê aqui que a operação ela foi bem sucedida. Então, a partir de agora, a cada 5 minutos, o inversor vai fazer uma varredura da MPPT, da curva PV, de forma global, e se eventualmente o seu sistema tiver qualquer problema de sombreamento ou qualquer diferença de potência entre os módulos, você não vai ser tão impactado, porque esse parâmetro vai fazer com que mesmo nessas condições você ainda entregue o máximo ponto de potência. Para mais conteúdos como esse, fique ligado no iSunGrow e verifique o nosso canal do YouTube. Obrigado!